em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Um tempo muito difícil. Estasia. Tempo difícil, difícil, difícil. O povo estava muito distante daquilo que deveria ser. 1 Reis 18, 17. Amém? Sucedeu que, vendo Acabe, Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Podemos assentar. A correção de Deus para com os filhos dele varia. Vai de situações a situações. Ora era por meio de cativeiro, ora era por meio de guerra, e ora era por meio de manifestações da natureza. Esse, no caso, foi a seca. Deus disse que haveria uma seca muito grande, e houve uma seca muito grande. E essa seca aconteceu. E o povo estava sofrendo muito, porque a gente não sente falta enquanto possui. Mas a água, né? Como que faz? E o povo estava sofrendo muito por falta de água. E a palavra profética veio da boca de Elias, porque Deus mandou falar, e ele falou. Então, quando Elias aparece de volta, que ficou sumido durante esse período, Acabe olha para ele e diz assim: você perturbou Israel. Aí Elias disse: eu perturbei Israel? Ou foi você? Se afastando dos mandamentos de Deus, trazendo a ira do Senhor para este lugar. Quem foi que perturbou a nação do Senhor? Quem foi que ocasionou tal situação? Fui eu ou foi você? Quem de nós? Aí então, ele propõe um culto. Vamos fazer um culto. Ele diz: você vai trazer todos os profetas que Jezabel tem usufruído, de seus feitiços, de seus encantamentos, todos os seus sacrifícios. E nós vamos nos reunir no Monte Carmelo. Vamos analisar situações. Eu quero falar agora do procedimento de Elias dentro deste confronto. Diga comigo: confronto. Elias procurou induzir um confronto dos profetas de Baal com ele. Deus contra Baal. Deus contra Baal. Quem é Baal para ser contra Deus? Nada. Ninguém. Mas o confronto de 450 profetas, mais os de Azera, com Elias, era real. Diga: eu ainda não entendi. Concorda? O confronto de Deus com o diabo não existe. Não. Mas o meu, com as hostes das trevas, com o domínio do mal, é real. Existe. Não existe o confronto de Deus contra Satanás. Quem é o diabo perto de Deus? Nada. Agora, existe um confronto entre eu e todas as miríades celestiais que se levanta contra mim. Isso é real.
totalmente real. Agora, não é porque Satanás não é páreo para Deus, é que ele não pode ser páreo para mim. Não é porque Deus não guerreia contra o diabo, que Satanás não guerreia contra mim. O que Elias sabia? Que Satanás para Deus, ou Baal, não era nada. Mas que, na realidade humana, o povo havia se corrompido, se desviado, criado ídolos, feito em Samaria um altar para Baal. Essa era a verdade. Que confronto Elias compromete a existir? O confronto dele, que cria em Deus, com os profetas. É necessário existir um confronto seu com aquilo que o inimigo tem levantado contra você. Esse confronto é real. Nem eu nem você podemos ignorar que este confronto existe. Existe um confronto que acontece na terra e que muitas pessoas são leigas e que outros ignoram e que outros não querem fazer parte, que é o confronto seu com a sua vida espiritual, seu com todas as miríades e hostes da maldade que se levanta contra você. Isso é real. Esse confronto tem que existir. Tem que existir. Você e eu devemos saber quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas misérias, quais são as nossas concupiscências contempladas, qual é a velha criatura, as partes da velha criatura que está em vigência. Nós temos que ser conscientes de tudo isso. Por quê? Porque isso é necessário para que vençamos a guerra contra, vamos dizer assim, esses adoradores de Baal, que muitas vezes somos tentados a ceder. Satanás está atrás de mim e de você. E ele só pode ter sucesso com aquilo que eu ignoro e com aquilo que você ignora. Tem que existir um confronto. Você precisa confrontar com aquilo que é contra você. A sua vida não pode ganhar uma forma de sombra e água fresca. Você tem uma vida espiritual. E essa vida espiritual está em guerra. Essa vida espiritual está em batalha. A pergunta é: você está perdendo ou ganhando? Na Escritura, você observa várias informações e diretrizes para que nós sejamos ganhadores e vencedores. Quanto na Bíblia você já observou e viu pessoas que não entendiam a batalha em que estava e quando se deu conta haviam perdido a guerra. Um exemplo, Davi perdeu a guerra para o pecado, para a concupiscência e marcou a sua vida toda. Se você ignora a batalha, você perde a guerra. Se você ignora as suas batalhas, a sua milícia, você vai acabar perdendo a guerra. O que eu e você temos que entender? Que nós estamos em guerra. Foi isso que Pedro explica? Foi que anda ao derredor de mim e de você, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu ignoro essas batalhas, o que vai acontecer? E eu preciso entender sobre o confronto. Eu tenho que confrontar o que eu gosto. Eu tenho que confrontar o que eu quero. Eu tenho que confrontar o que eu preciso. Eu tenho que confrontar sobre as minhas atitudes. Eu tenho que questionar sobre quem eu sou. Eu tenho que questionar se eu estou progredindo ou regredindo. Eu tenho que me questionar. Todos os dias eu tenho que olhar para mim de uma maneira inquisitiva. Eu tenho que ter a minha própria inquisição. Eu preciso disso, porque se eu não tiver a minha própria inquisição, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser pega de uma maneira totalmente desprovida, de uma maneira totalmente despreparada, dentro das minhas falhas. Mas se eu pratico a minha inquisição, eu estou acordada para a minha realidade, eu estou acordada para a minha existência. Israel estava em uma situação totalmente adormecida.
Israel não teve uma inquisição própria. Acabe e Jezabel simplesmente colocaram o ídolo Baal e Azera como, a partir de hoje, e eles não questionaram, eles simplesmente aceitaram. O quanto você tem aceitado as coisas na sua vida sem questionar? O quanto você tem se adequado às coisas na sua vida sem questionamento? Às vezes nós parecemos animais domesticados, que abaixamos a cabeça para que coleiras sejam postas em nós. O quanto nós temos questionado o nosso comportamento, a nossa vida. Janeirão já está acabando. Onde é que estão os seus propósitos, os seus planos? O que você está fazendo para aquilo que está escrito aqui? Está escrito aqui também? Você está fazendo alguma coisa para que a sua vida aconteça? O que é uma adequação nociva, se não uma escravidão? Será que nós não percebemos que isso é a peste do século? Essa adequação contemporânea, onde as pessoas não buscam vida, onde as pessoas não se esforçam para melhorar, não se esforçam para mudar, não usam mais perguntas como um instrumento salvífico. As perguntas são de Deus. Perguntas são de Deus. O quanto você tem sido uma pessoa de inquisição, o quanto você tem se questionado, o quanto você tem olhado para a sua vida e dito: poxa, é isso mesmo, é assim, vale a pena, é dessa maneira, é assim que eu tenho que ser, são essas as minhas escolhas, são as melhores escolhas, eu tenho tido escolha, ou eu estou sendo impulsionado e condicionado a uma situação. Essa atitude que eu estou tendo agora, o que ela vai me levar? O que ela vai fazer comigo? Será que lá na frente eu choro ou sorrio? A reação que eu estou tendo agora é adequada ou é de uma pessoa abduzida e tola? O meu comportamento pessoal é adequado ou é inadequado? Quantas perguntas nós estamos deixando de fazer para nós mesmos, porque não queremos ouvir as respostas? Quantas perguntas poderiam te salvar? Se você as tivesse feito no tempo certo e da maneira certa. Quantas perguntas hoje, se você as fizesse, salvaria você? Quantas? Quantas interrogações que o céu nos manda e nós simplesmente as transformamos em afirmações. Por exemplo, o céu pergunta: é assim que você é? E você afirma: fazer o quê? Estou dentro da normalidade. Ou seja, você prova que está condicionado à situação. Você não diz audivelmente, mas você diz com a sua maneira de resposta. Uma vida sem força, uma vida sem luta, uma vida sem mudança, uma vida despreparada, uma vida de aquiescência, não sabe dizer não para ti mesmo, não sabe impor regras para ti mesmo. Por que Israel se chegou na situação de ser dominado por uma mulher maligna e por um rei louco e fraco? Porque simplesmente se tornaram uma nação que não soube questionar, que não soube se impor, que não soube obedecer regras, ter regras próprias. Você observou que as regras da sua vida são as pessoas que impõem e dizem como você vai ser, como você deve se portar. A sociedade determina a sua essência, sendo que a Escritura é quem tem que ir adiante, determinando quem somos, o que fazemos, o que pensamos e o que devemos ser. Todos estão dentro de uma normalidade. Você olha para os crentes hoje e eles são todos mais ou menos parecidos, todos mais ou menos chatos, todos mais ou menos sem graça, todos mais ou menos mortos. São pessoas que não mais questionam-se. São pessoas que não têm as suas regras particulares, não têm mais os seus propósitos, as suas propostas, não têm mais o seu objetivo. Analise o seu objetivo se você o tem. Vê se ele não tem a ver com secundários, com pessoas terceiras ou com qualquer outra coisa. Analise os seus objetivos.
Porque Israel ficou na situação de comando, permitindo que a vida espiritual deles se tornassem uma abominação aos olhos de Deus, onde até a natureza foi prejudicada. Inquisição, questionamento, análise, exame, pergunta. E aí? Você é isso mesmo? Não tem jeito? Olha para você. Não existe um pouquinho de misericórdia de você para com você? Será que você não pode fazer um pouquinho melhor do que isso? Já se adequou às inseguranças? Já se adequou à timidez? Já se adequou às fraquezas? Já se adequou aos intempéries da personalidade? Já se adequou às misérias? Que pobreza! Que pobreza! Que evangelho é esse? Que reino é esse? Que Jesus é esse? Elias pede um confronto. Não existe confronto de Deus com o diabo. Mas existe confronto de você com tudo aquilo que Satanás está semeando dentro de você. Enquanto os homens dormem, Satanás semeia o joio. Enquanto os crentes estão adormecidos na adequação contemporânea de sua sistematização nociva, Satanás tem semeado adequações e condicionamento, confronto, questionamento, análise, observação, frustração sim, se for preciso, decepção sim, se for preciso. Eu prefiro ficar decepcionada com a minha maneira de ser do que um erro meu lá na frente, que gerará consequência. A importância de nós, muitas vezes, ficarmos frustrados interiormente. Lavar roupa suja em casa. Você conhece esse ditado da sua mãe? Então, suas roupas sujas têm sido lavadas diante de todo mundo, de todos os observadores que têm te visto não crescer com as suas meninices, com as suas falhas, com as suas debilidades. As pessoas olham para você e elas veem o quê? O que elas têm visto de Deus, de Cristo, de confronto, de melhora. Existe mudança sem confronto? Não. Existe mudança sem questionamento? Não. Existe mudança sem força? Não, de maneira alguma. Elias chama para um confronto, para um culto. Vamos fazer um culto? Um culto misto. Por quê? Porque vocês vão adorar o Deus de vocês e eu vou adorar o meu. E é isso que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer. Qual é o seu Deus? Qual é o meu Deus? Será que é o Deus que a religião está impondo? Eu fico pensando, o evangelho da religião que está impondo, o Jesus, como Paulo diz, da religião, o espírito da religião. Não é esse Espírito Santo que eu quero, nem esse Jesus e nem esse evangelho. Não quero ser morta, entende? Eu quero estar viva, porque o meu Deus é Deus de vivos. E quando Ele vier, eu preciso estar viva para ouvir o som da trombeta, porque os vivos ouvirão. A pregação de Elias começa com uma pergunta. Ele diz assim: até quando cocheareis? Andar, longe disso, correr, muito menos. Cochear, sabe o que é cochear? Manquejar. Até quando cocheareis entre dois, versículo de número 21. Chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que Israel fazia era muito mais do que um comportamento. O que Israel fazia era algo que já estava impregnado dentro deles. Eles começaram a adorar a Baal e começaram com os maus costumes de tal maneira que aquilo já fazia parte deles. Era algo interior. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Não andar, não correr, não cochear, manquejar.
Quais eram os dois pensamentos? Essa divisão que Israel sofria. Israel tinha dentro do coração aquele suposto temor a Deus por causa da Escritura, e dentro do mesmo coração, o verdadeiro temor de Jezabel, uma rainha que mandava matar. Peraí. O temor por Deus era suposto. Por quê? Porque a realidade palpável que eles tocavam e que eles viam e que eram feroz era Jezabel. A realidade que a igreja vê são as tentações, a realidade que a igreja vê é toda essa imposição de religião errada e contraditória. E o temor por Deus não passa de uma sombra que atormenta, mas é um tormento bem de leve diante da necessidade de acompanhar o ritmo que a igreja está caminhando. Para onde? Eu queria te fazer uma pergunta. Você está vivo? Espiritualmente falando? Vivo, vivo. Fogo, altar, água. Vivo. Vivo de verdade. Amando a Deus. Obedecendo a Deus. Vivendo uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Você está vivo? Ou você está condicionado por principados? Quem agia em Jezabel? Satanás. E Acabe só obedecia. Quem tem agido para poder sistematizar a igreja em uma frieza, em uma igreja que não se questiona, em pessoas que não mais, parece um bando de robô, parece um bando de pessoas mecanizadas, ouve, fazem as suas orações que são mais rezas, levanta a mão, abaixa a mão, canta, o que é isso? Onde está a vida? Onde está o sacrifício? Onde está o fogo? Onde estão as mudanças? Onde estão as perguntas? Onde está o questionamento? Onde está o avivamento? Onde está a vontade? Eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu preciso me dedicar mais à minha vida espiritual. Eu estou muito aquém daquilo que Deus tem para mim. Israel se envolvera de tal maneira com Jezabel e a sua liturgia de culto aos ídolos, para eles estavam tudo bem, acordaram na seca. E então eles recebem de Elias uma pergunta. A pregação de Elias se embasa em uma pergunta: até quando vocês estarão tão indecisos? Se o mundo os convence, se o mundo os interessa, se a religião satisfaz, que fiquem com a religião. Mas se Deus é Senhor, se Jesus morreu na cruz por você, para te dar uma nova vida, para te fazer forte, inabalável, para te fazer uma pessoa ativa espiritualmente, com dons, com características de uma pessoa arrebatada, então seguiu. Até quando? Até quando? O mundo irá, ou Satanás, ou a religião irá dizer para mim e para você como é que Deus quer ser servido, como é que Deus quer ser amado, como é que Deus quer ser adorado. Essa é uma grande questão. Eu queria te fazer uma pergunta. A maneira que você tem vivido tem agradado a Deus? Quais são os critérios que você tem estipulado para você? Quais são os objetivos que você tem para você como um cristão? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser mudadas? Qual é o tamanho da sua conformidade com o seu jeito de ser? Vitória? Vitória? Você tem que vencer essa guerra ao fazer um confronto contigo mesmo. Ao analisar-se de tal maneira que você não seja engodado nem enganado por nenhuma situação interior da sua alma. Que seja tudo tão consciente, tão real dentro de você. Ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus,
seguiu. E se Baal, seguiu. Mas o povo não tinha resposta. Quais são as respostas que você tem que oferecer a Deus? Quais são as respostas que você tem que oferecer a ti mesmo? Em algumas perguntas que devem ser: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você viverá? A primeira você tem a resposta. E a segunda? Não. Então, quanto tempo você ainda tem para fazer alguma coisa de verdade por você mesmo? Quanto tempo você tem? O que vai valer na eternidade? O quanto de dinheiro você ganhou? Com quem você foi casado? Quantos filhos você teve? Qual foi a sua profissão? Quantos diplomas você conseguiu? Se você tinha ou não uma boa rentabilidade? O que vai contar lá em cima? O quê? O que você fez por ti mesmo? E o que você tem feito por si mesmo? Hoje Deus fala para você, faça por ti mesmo um questionamento. Comece a se questionar. Comece a se analisar, comece a se observar. Por que você se adequou tanto à sua forma? Por que nós somos tão amantes da nossa personalidade? Por que nós conseguimos nos enxergar e nos ver de tal maneira, formados, prontos, aprovados, de uma maneira positiva, ou de uma maneira fazer o quê? Qual é a dificuldade que nós temos de nos questionarmos? Espera aí, quanto tempo que eu não vejo uma mudança plausível em mim? Quanto tempo que eu não tenho um quebrantamento? Quanto tempo que eu estou lutando com essa situação e eu não estou vencendo? Quantos dias fazem que eu me enxergo, mas eu não consigo me ver? Eu me olho, mas não me vejo. Ele faz a pergunta, aí ele diz ao povo, no versículo 22, só eu fiquei por profeta. E os profetas de Baal são 450 homens. Eu só tenho coragem de estar aqui. Havia outros profetas que tinham sido protegidos por Obadias. Mas só ele tinha coragem de estar ali, enfrentando os 400 mais 400 de Azera. Ele disse, só eu. Olhe para o seu irmão e diga, somente eu. Você é capaz de ser só você? Ou suas decisões são tomadas por questões de segundos, terceiros, quarto, quinto, sexto e assim vai? Só eu. Elias sabia quem era, sabia o que queria e sabia o que ia fazer. Só eu. E não importa se são 900, 850 e 1000. Eu sou suficiente para aquilo que eu tenho que fazer. É só você? Só você? Sua vida espiritual é só você? Só você contra? Contra todas as adversidades? Contra toda a sistemática de todos? É só você? Contra todos os abusos? É só você? Contra todas as impregnações? É só você? É o suficiente. Por que você precisa que as pessoas gostem, que as pessoas aprovem? Por que você precisa ter a sensação, porque não passa de sensações? As pessoas estão com você, sensações. Ninguém consegue estar com ninguém. Só Deus consegue estar dentro de você. Quem conhece sua realidade, quem conhece suas dores, quem conhece suas limitações, é só você.
Por que existem pessoas que um dia foram abandonadas por outras e morreram e se afundaram em depressão? Porque viviam debaixo de uma mentira, de uma sensação que tinha alguém. Você tem alguém sim, mas esse alguém é Deus. É só você. No seu confronto é só você, nas suas lutas é só você, nas suas guerras é só você, nas suas vitórias é só você. E por mais que você tenha alguém ao seu lado, empático, misericordioso, bondoso, é ele por ele e você por você. Cada um responde por si mesmo. É só você. Ele diz, só eu fiquei no confronto. É só você. Nas suas lutas, é só você. Ninguém pode lutar as suas lutas. Ninguém pode vencer as suas pelejas. Ninguém pode entender o que você passa. Ninguém pode compreender a sua devassidão, o seu vazio, a sua miséria. Ninguém pode estar dentro de você, é só você. Então pare de ficar contando com os outros, pare de ficar esperando um grande herói que irá arrebatar você de suas carências, de suas necessidades. É só você. Esse confronto é santo e ele é você e você e você. Pare de ficar atribuindo aos outros, pare de ficar esperando nos outros, pare de ficar se comparando. E desviando o olhar da sua miséria, porque você vê ao seu lado um mais miserável que você. Não é porque ele é mais miserável que você que as suas misérias não existem. Cuide das suas, que cada um cuide da sua própria miséria, que cada um faça o seu próprio questionamento, que cada um questione a si mesmo, que cada um cresça por si mesmo, que cada um busque por si mesmo. Você acha que todo esse sacrifício de Elias produziu algum arrependimento em Israel? Não, porque é cada um por si. Seu crescimento espiritual é você, sua devoção por Deus é você, seu amadurecimento é você. Ninguém cresce junto, ninguém amadurece junto. Ninguém vai ser arrebatado junto, dependente do outro. Ninguém vai para o céu de carona. Não. Ele diz ao povo em sua mensagem: até quando? E eu pergunto: até quando? Até quando frágil, até quando débil, até quando duvidoso, até quando inseguro, até quando buscando no ser humano segurança, até quando infantil, até quando imaturo, até quando frágil, até quando confuso, até quando existindo apenas do lado de fora, até quando não voltando para dentro de si e entendendo que Deus habita aqui e que você tem que ser responsável por suas escolhas, por suas decisões. Você tem que ser responsável por você. Até quando você vai fugir de ti mesmo? Até quando você vai atribuir aos outros a responsabilidade de te carregar, de te satisfazer, de te dar segurança, de ser bom para você? Até quando? Quem tem essa resposta? Deus? Você mesmo. O povo não foi capaz de responder como alguns de nós não somos capazes de responder. Até quando vamos cair na mesma deformidade? Até quando vamos nos prostrar diante da mesma barreira? Até quando? Até quando? A questão é que Israel nunca se amou, por isso não podia amar a Deus. A questão é que Israel estava aberto a negociações. Você está aberto a negociações? Quem pagar mais leva, quem oprimir mais te cativa, quem te condicionar melhor e te iludir, te ajusta. Você está aberto a negociações? Sua insegurança, por exemplo, você trata dela ou você vive trocando de souvenirs? Uma hora o cônjuge, outra hora os filhos, outra hora o casamento, outra hora o trabalho, outra hora... Até quando? Até quando você não vai ser responsável pelo seu posicionamento? Até quando você não vai assumir quem é você?
Você não entende? Se você não assume quem é você, não tem como Deus cuidar de você e nem mudar você? A vida tem absorvido as pessoas de tal maneira do lado de fora que as pessoas têm ficado insensíveis para as suas próprias realidades. Até quando? Aí você para e pergunta o que as pessoas fizeram com você durante a trajetória chamada vida, jornada. Aí você nota que a sua vida não passa de um histórico alheio. Fizeram comigo? Mas o que eu fiz para mim? Não sei. Eu só reagi. De que maneira? Sofri, chorei. O que você fez por você? Existem pessoas, se elas fossem escrever a história da própria vida, o nome delas pouco apareceriam. Pouco. Porque elas, de longe, seria um ator coadjuvante, de maneira nenhuma, seria aquele personagem que aparece nos contos e que você depois, qual é o nome dele? Eu lembro que a fala, não lembro o que ele fez mesmo. Não, foi o outro que fez isso. Por quê? Porque não tem história. Não tem história. Nunca fez nada por si. Nunca agiu, nunca trabalhou, nunca decidiu, nunca escolheu. Estava aberto a negociações. Como é possível? Você que foi comprado por um alto preço, como você pode estar aberto às negociações? Como não pode existir uma definição de sua parte? Como não pode existir um objetivo próprio? Como não pode existir? A não ser se alguns de nós optaram pela mendigância. Ele me dá segurança, ela me dá carinho, esse me dá amor, esse me suporta. Mendigos que marcam as casas e fazem um revezamento. Um dia eu peço nessa, outro dia eu peço na outra, outro dia eu peço na outra. Mendigos emocionais que dependem dos outros, que precisam dos outros e só sobreviverão por conta dos outros. O porquê Israel foi condicionado à idolatria, sendo que o primeiro mandamento era não à idolatria. O porquê as pessoas são condicionadas justamente naquilo que é proibido. Por quê? Porque estão abertos à negociação. Sua alma é inegociável, sua identidade é inegociável. Tudo em você não tem negociação, já foi comprado. É isso que nós temos que entender. E o que Elias faz? O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Diga glória a Deus. Atos capítulo 2. Estavam todos concordemente reunidos, não precisa abrir, no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E viu-se línguas como de fogo repartidas entre eles. O Espírito Santo. E todos foram batizados e falavam línguas estranhas. O fogo estava no altar. O fogo estava no sacrifício. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Porque o fogo purifica. Porque o fogo dá forma. Porque o fogo limpa. Porque o fogo aquece. O Deus que responde por fogo. Eu queria perguntar. O teu Deus ter respondido por meio de fogo? Ou não? Os profetas de Baal, no versículo 28, eles se cortavam com facas, derramando o seu próprio sangue, para atrair uma reação de Baal. Será que é isso que estamos fazendo? Nos destruindo. Eu vejo os crentes sofrendo tanto. Eles sofrem porque não têm, sofrem quando têm, sofrem porque precisam, sofrem. Sofrem de ansiedade, sofrem de angústia, sofrem de incredulidade, sofrem porque pensam no que os outros estão pensando, sofrem porque se preocupam no que o outro está precisando. Eles se mutilam e querem a resposta de Deus. Será que Deus quer este sacrifício meu e seu? Será que Deus quer o meu sofrimento?
para que eu possa atrair as mãos, a obra dele. Onde está a nossa confiança em Deus? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa entrega? Você percebe que todo o seu sofrimento foi em vão, foi um sacrifício tolo. O que Elias estava sacrificando? Bezerros. O que os profetas de Baal sacrificavam? Bezerros, mas não apenas o bezerro. Quando eles viram que Baal não respondia, eles começaram a se mutilar. Os crentes, o que eles estão fazendo? Porque eles não têm resposta de Deus. Porque Deus não tem mais abertura em suas vidas, então eles se mutilam. Deus não responde às suas orações, então eles migram para a insegurança, para a dúvida, para as obras de suas próprias mãos. Por quê? Porque eles não se questionam, eles não se interrogam, eles não se analisam. Onde é que eu estou errando? Será que eu estou entregando a Deus o que Ele quer? Será que eu estou obedecendo o que é o que Deus quer? Por que é que Deus responde a alguns e não responde a outros? Por quê? E por que aqueles que não obtêm respostas de Deus se mutilam? Eles migram, eles trabalham para serem ansiosos, eles trabalham em vão, eles buscam, eles fazem com as próprias mãos. Por quê? Porque Deus não responde. Então eles encontram em si mesmos recursos para responder-se. Deixa eu fazer de tal maneira, deixa eu fazer desse jeito, deixa eu agir dessa maneira, porque isso é um meio paliativo. Satanás sabe o quanto paliativos somos, o quanto paralelos somos. Ele sabe que se o tempo de Deus não for o seu, você vai optar por um meio paliativo. E Deus não vai subjugar-se à sua ou à minha ansiedade. Correto? Sua insegurança. Israel era inseguro. Israel estava aberto a negociações. Israel não dependia de Deus. Israel aceitou a tutoria de um governo. Assim como muitos de nós temos aceitado a tutoria de governos, principados, que têm definido como temos vivido. Hoje o mais comum nos crentes é insegurança, ansiedade, medo, timidez, confusão, dúvidas. Por quê? Por que os crentes são tão duvidosos, inseguros, amedrontados, tímidos? Se não, porque não se interrogam, porque não se questionam, porque não se analisam. Elias fez uma pergunta que o povo não pôde responder. Estava ali para fazer um confronto. E ele levanta um altar com 12 pedras, simbolizando Israel, as 12 tribos. E derrama água sobre o sacrifício 3 vezes. E ele faz uma oração, e eu quero terminar aqui. Ele diz assim, no versículo 36, na parte B: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Em sua oração a Deus, ele coloca 3 situações. Deus como único, tu és Deus em Israel, eu sou o seu servo, e a tua palavra é quem governa todas as coisas. Deus é Deus? Você é servo dele? Ou de si mesmo? Ou das imposições? E é a palavra que rege todas as coisas? A Bíblia diz que Deus responde com fogo, que lambe até a água. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Seu Deus tem respondido com fogo? Existe fogo em você? Fogo espiritual? Existe paixão? Existe amor? Existe envolvimento? Existe devoção? Existe fôlego, ânimo, esperança, vida? Existe? É o Deus de fogo que tem respondido. Agora, você tem se cortado, se mutilado por meio da ansiedade, da timidez, da insegurança, dos apegos. Qual é o seu Deus? Existe descanso em você?
existe confiança, existe alegria, existe comunhão, existe aconchego, né? Fala a verdade, a presença de Deus não é aconchegante? É muito aconchegante. Ela é deleitosa. Mas nos corações dos crentes existe confusão, existe perturbações, eles se agridem, se mutilam por meio de seus sentimentos. Seu Deus não precisa disso. Seu Deus só precisa que você responda a grande pergunta que não quer se calar. Até quando? Essa é a pergunta. Só isso que Deus queria saber do povo. Essa mesma pergunta Deus faz hoje para você e para mim. Até quando você vai sofrer por uma obra que é minha? Até quando esses sentimentos vão governar você? Até quando você será condicionado por aquilo que acontece ao redor? Até quando eu ficarei com as sobras? Até quando a fragilidade te dominará? Até quando você será tão débil e tão inseguro e duvidoso? Até quando você será tão soberbo? Até quando? Só isso. Era só. Quando o fogo desce, o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você acredita nessa confissão? Naquele momento, eles ficaram impressionados. Como ficaram impressionados com as ameaças de Jezabel, imposição, e abandonaram Deus. Agora Deus responde com fogo: vai que a gente vira churrasco. Confissões não é pela impressão. Confissões é como aquela de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Rei, nós não temos que falar não, viu? Que o nosso Deus vai nos livrar. Se Ele livrar bem, se não livrar, amém. Nós vamos morrer, mas nós não vamos prostrar, não. Isso é confissão. Deus abençoa, aleluia, como Deus é bom. Deus não respondeu, porque eu... Suas confissões são verdadeiras? De Israel não era. Eram confissões baseadas em impressão. Emoções não eram verdadeiras. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O que é verdadeiro em mim e em você? O que é de verdade? Uma pergunta que não quer se calar. Até quando? Um confronto com os questionamentos, um confronto com as interrogações. Deus, está faltando questionamentos, está faltando as nossas interrogações. Eu não quero chegar ao ponto do Senhor vir a nos questionar. Nós devemos nos questionar, Deus. Isso é vitória. Chegarmos ao ponto de indagarmos a nós mesmos e dizermos até quando, por quê, e termos a resposta. Alvos definidos, tempo definido, proposta definida. Deus, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós ganhamos uma vida do Senhor. Não podemos ser condicionados nem dirigidos por nada disso. E nesta noite nós queremos pedir perdão por toda essa forma de culto que prestamos de aceitação. Achamos que as interrogações não fazem parte do culto, mas o questionamento é o convidado principal do culto. Interrogação, um convidado importante para o culto. Neste culto que Elias faz com o povo, a primeira parte do seu sermão foi até quando? É isso que nós devemos entender nos dias de hoje. Se nos questionássemos mais, se nos analisássemos mais, não concordaríamos tanto com o mal que vivemos. Não seríamos tão ceifadores de consequências. Deus, nós te pedimos perdão
E te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê condições de nos posicionarmos adequadamente para nos questionar. Tudo que Satanás, Deus, não quer é que nós questionamos. Tudo que Satanás não quer é que nós voltemos os olhos para nós mesmos e perguntamos e nos analisamos. Ele quer que simplesmente engolimos tudo e sejamos condicionados a tudo. Mas nós não vamos fazer isso. Deus, por meio do teu Espírito, venha nos ajudar, venha nos fazer inteligentes, Deus. O apóstolo Paulo rogava para que a tua igreja alcançasse inteligência. Venha nos dar inteligência. Oh Deus, às vezes somos tão inteligentes para tantas coisas e tão tolos para as outras que são tão fundamentais para nós. Oh Deus, ajuda-nos, fortaleça-nos, para que nós resolvamos essa situação. Para que nós olhemos para dentro de nós e possamos começar a nossa mudança por meio do nosso questionamento. As interrogações fazem parte do nosso culto, mas não interrogarmos o Senhor, não. Coisas que muitas pessoas fazem, não é mesmo? Temos que interrogar a nós mesmos. Por que tanta incredulidade? Por que tanto medo? Por que tanta sujeição? Por que tanta dependência? Por que tanta idolatria? Por que tanto apego? Por que tanto medo? Por que tanta frieza? O Senhor Deus é o Deus que responde por fogo. Fogo que queima, fogo que separa, fogo que forma, fogo que limpa. O Senhor é o Deus de fogo. O Senhor é o Deus que batiza com fogo. Senhor, que haja do teu Espírito Santo em nós, para que nós possamos questionarmos a nós mesmos e amadurecermos. Senhor, uma pergunta. Qual é o término da pergunta de Deus para você? Vamos lá, deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor diz, até quando? Deixa o Espírito Santo continuar a pergunta. Não coloque em Deus a responsabilidade que é sua. Não faça isso. Não se amolde à imaturidade. Não se apegue ao infantilismo. Não faça isso com você mesmo. Quero convidar você para ficar de pé. Põe a mão sobre o seu coração. Uma vida muitas vezes vivida por meio de dúvidas, de incertezas. Uma vida dirigida por tudo, por todos, menos por Deus. É aquilo que alguns têm vivido. Uma vida sem questionamento. Você está pronto? Quem te disse? Se não está pronto, por que não questiona-se? Quantos tiveram de Deus perguntas, como por exemplo Israel, quando Deus pergunta, eu não posso fazer de vós um vaso novo, Israel? Por que Israel não se questionara antes, para que não pudesse ouvir essa pergunta da parte de Deus? Por que a vida tem que me dar situações insolúveis? Porque a vida tem que me oferecer embaraços? Porque eu mesmo não me questiono. Eu mesmo não me interrogo. Que a partir de hoje nós possamos mudar conosco e nos ajudar. Olhar para você mesmo e ver que você é responsável, que você é capaz. Diga comigo, meu Deus, eu aprendo que o questionamento faz parte do culto que eu presto ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu preciso fazer uso das interrogações e do questionamento para que eu contribua
para a salvação da minha vida. Deus, eu não aceito a imposição de Satanás sobre a minha vida. Eu vou para o confronto. Eu vou confrontar tudo e todas as ações, os levantes de Satanás contra a minha vida. Eu vou ter olhos para identificar o que não é do Senhor dentro de mim, porque vou analisar tudo dentro de minha alma e averiguar se é boa semente ou se é má. Eu vou investigar tudo que há dentro de mim e só vai ficar o que vem do Senhor. Eu faço esse voto comigo mesmo de investigar a mim mesmo para que eu possa ter paz e cuidar da minha alma. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o alto. Que todo encantamento de Satanás, por meio da conformidade, de tudo que é costumaz, de tudo que amolda, seja desfeito. Que os teus olhos se abram em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as questões e as interrogações que o Espírito Santo te dirigirá possam abrir os teus olhos para a realidade da sua vida, despertar você e alçar você por um novo tempo, uma nova disposição de mudança. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém.